Hoje iremos falar sobre um menino que vê gente morta, mas fiquem tranquilos, não é sexto sentido e não tem nada a ver com sexto sentido. Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária e hoje falaremos sobre Depois, de Stephen King. Vocês devem estar notando aí que o ambiente está totalmente diferente, né? Mas eu vou explicar. Cada vez que vocês verem que o ambiente não é o mesmo comum, é porque eu consegui acalmar as crianças. Elas estão lá quietinhas, assistindo televisão no maior silêncio, assistindo My Little Pony. E eu falei, pra que eu vou tirar elas da sala, gente? Tá tão bom esse silêncio maravilhoso. Então eu me resgatei, não. Eu me refugiei para o quarto da minha filha, como vocês podem ver, todo de princesinha. Mas eu acredito que vocês vão gostar, porque a nossa querida Branca de Neve está lá no fundo. E não posso esquecer, antes de começar o vídeo, fazer um merchan aqui para os meus amigos do Catacumba 31. Olha aqui. Essa caixinha maravilhosa do Hellraiser. Olha aqui atrás. Eu acredito que tá dando pra vocês verem, tá? Maravilhosa, linda. É só vocês pedirem lá no Instagram deles. Não, muito bom. Mas, sem mais delongas, vamos começar então nosso vídeo sobre Depois. Gente, Depois é o nome mesmo do livro. O nome original é Later. Eu acredito que a Suma pecou em traduzir o título. Não acho necessário. Igual Outsider. Não precisava traduzir Outsider. Podia pôr Later, né? Ficava melhor, porque é até difícil a gente falar para as pessoas o título. Lana, o que você tá lendo? Ah, eu tô lendo Depois. Não, eu tô falando agora. O que você tá lendo agora? Né? Então fica assim, meio... Eu não gostei do nome, do título, assim, de jeito nenhum. Mas, em compensação, temos a tradução da nossa maravilhosa Regiane Winarski, que eu gosto muito, muito dela. Então, assim, tradução impecável, leitura maravilhosa. Depois, o título do nosso livro é a última obra publicada pelo nosso querido Stephen King. Essa capa aqui é original da Hard Case Crime. E não fala apenas do horror sobrenatural. Ele também fala do horror real. Do horror real. Ele fala sobre o medo da perda, da morte, do horror financeiro, né, das dificuldades financeiras, sobre os nossos medos reais. E aqui também ele fala sobre a linda relação de mãe e filho, do personagem com a sua mãe, tia. Por que eu falo isso? Porque o James Cooklin, que é o nosso personagem principal, ele tem apenas sua mãe e seu tio doente que vive longe, que nem tem contato. É ele e a mãe dele contra o mundo. E ele mostra, no desenvolver da história, que não precisa mais disso. Que ele enxerga na mãe dele tudo que é aquilo que ele precisa. Uma amiga, uma heroína, uma mãe, um suporte para toda a vida. E sobre o fato dele ver gente morta, é óbvio, né, gente? Ele não vai ver totalmente como uma bênção. Ele também vai ver como uma maldição. Uma coisa que tem que ser sempre mantida em segredo, porque cair nas mãos erradas vai acabar a pessoa querendo se aproveitar dele e tudo que a gente sabe que vai acontecer. O que eu posso dizer pra vocês, pra não dar muito spoiler, é que a história é muito mais daquilo descrito aqui atrás, na descrição do livro, na hora que a gente compra. Não é apenas sobre isso. É um livro muito fácil de ler, com vocabulário muito simples, é delicioso, fininho, a gente lê assim, super rápido. Porém, o King deixa umas pontas soltas aí pra variar. Essas pontas soltas, muita gente reclamou. Eu não reclamei porque quem tá acostumado a ler o livro dele sabe que ele, uma vez ou outra ele faz isso. Mas não é fundamental para você entender a história e também não estraga a história. O que muita gente reclamou mais foi do final do plot twist. Conforme eu já deixei esclarecido numa live que eu fiz junto com o Edilton, no Stephen King Brasil, eu acredito que o Stephen King, ele colocou aquele finalzinho lá que não agradou, porque muita gente falava, gente, podia cortar aquele final que não ia fazer falta, e realmente não ia fazer falta. Mas eu acho assim, que o Stephen King falou, as pessoas vão reclamar muito que eu tô deixando muita ponta solta, então eu vou explicar pelo menos isso aqui. E ele explicou o isso aqui com uma grande crítica.
entendeu? Foi uma forma do James Coughlin falar: eu sempre fui muito feliz e não precisava mais daquilo que eu tinha. Foi uma forma que eu interpretei. Mas eu sei que não agradou muita gente, mas me agradou, eu gostei. Eu não fiquei incomodada com essa parte final. Quanto mais ele escreve, melhor pra mim. Só sei que eu indico a história pra vocês, eu acredito que vocês vão gostar muito. Mas vamos pra parte das curiosidades. Em uma entrevista, Stephen King disse que estava lá calmo, tranquilo na vida dele, e ele pensou na seguinte ideia: uma policial, uma mulher e um escritor que supostamente é o responsável por todas as suas contas pagas. Esse escritor morre, então vai abalar a vida financeira dessa mulher. Eu acho que isso é um bom início para uma boa história. Depois de um tempinho, a ideia vai esquentando na cabecinha dele, porque ele não escreve de imediato, ele não amadureceu ainda a ideia. E ele pensa assim: e que tal um menino ver gente morta? E depois ele continuou pensando: e que tal, para o menino ajudar a mãe, ele faz... Eu não vou contar, né, gente, porque é uma coisa na história que é um spoiler desgramado de grande, mas tudo bem. Só sei que ele falou que gostou muito de escrever sobre essa história. Ele gostou também de escrever muito sobre o relacionamento feminino da mãe com a policial. E lógico que essa policial não poderia ser limpa, ela não poderia ser ok. Ela tinha que ter uns probleminhas aí, porque a história não ia ficar interessante se fosse tudo muito politicamente correto. Eu só sei que eu lendo um dos artigos, ele fala em uma entrevista, abre aspas: minha opinião foi de que você pode me chamar do que quiser, desde que os cheques não voltem. Minha ideia é contar uma boa história, e se ela cruzar algumas linhas e não se encaixar em um gênero em particular, isso é bom, disse King à Associated Press durante uma recente entrevista por telefone. À medida que eu for descobrindo novas coisas sobre essa última obra, eu vou postar para vocês nos stories do meu Instagram, então me acompanhem lá. Eu acredito que vocês vão gostar muito, porque lá eu também publico todas as referências citadas em todas as obras do Stephen King. Eu aguardo vocês. Um grande abraço para quem me acompanhou até aqui. Não esqueça de dar o like, acompanhar e toda aquela coisa. Um grande abraço e até mais.